É isso. Já aproveito a deixa para agradecer a todo mundo que está servindo hoje no culto. Todos os voluntários, pessoal do louvor, da técnica, toda a equipe dando suporte aí no culto. Eu já perdi minha voz e eu nem preguei ainda. Obrigado. Gente, eu estou, sim, ainda muito anestesiado com o que eu vivi essa semana. Não sei quantos acompanharam, talvez, nas redes sociais, mas Deus me deu o privilégio de andar com alguns amigos, já faz alguns anos, que lideram e pastoreiam times de adoração em outros lugares, em outras igrejas, em outros estados. E Deus colocou também um sonho no nosso coração de nós vermos um movimento, ou na verdade correspondemos a um movimento do Espírito Santo nessa estação, nessa temporada, de nós de fato respondermos a essa comunhão verdadeira no meio das igrejas. E a gente teve essa oportunidade de organizar um ajuntamento, depois de muitos anos que não existia um ajuntamento de ministros e líderes de adoração que pastoreiam igrejas, que pastoreiam times nas suas igrejas, da gente sentar junto, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, e de fato ter tempo de mesa. O nome desse projeto é Mesa de Ministros. E eu tive o privilégio de estar organizando com esse time esse ajuntamento. E a gente teve ali quase 40 pessoas que estavam ali conosco, do Brasil todo, líderes e pastores de igrejas do Brasil todo que lideram a adoração nas suas igrejas. E foi muito, muito precioso, muito especial a gente, como igreja, de alguma forma, participar disso tudo. E eu creio que Deus, de fato, tem soprado algo na igreja do Brasil. E se você tem problemas com a igreja, você vai ter problemas com aquele que é dono da igreja. Se você tem dificuldades de ser igreja, você vai ter problema com aquele que é dono da igreja. Então, se você quer de fato corresponder ao plano do Senhor, fazendo coisas novas na terra, Ele vai fazer por meio da igreja. Então, se você não estiver vivendo igreja, sinto lhe informar que você vai apenas estar no dia final e não vai ser legal esse dia para você. Então, se você quer viver, testemunhar aquilo que Deus está fazendo na terra, faça parte da igreja. Viva a igreja, respire relacionamentos e a comunhão verdadeira da igreja. Então fala para quem está do teu lado e fala assim: não troque a igreja por nada. Porque o cabeça não trocou de corpo, tá bom? Vocês estão comigo? Hoje nós vamos falar da última mensagem da série Glorioso Caos. E eu confesso que essa mensagem tocou muito meu coração. E preparem o coração de vocês, porque isso vai virar um material escrito, né? Então, é um assunto que virou livro, então em breve alguma coisa vai sair disso aí. Mas eu queria encerrar essa série, que não sei, pelo menos para você, mas ao meu coração ministrou muito, e a gente meditou vários assuntos, mas a essência daquilo que a gente estava compartilhando tinha a ver com a vida de Daniel, no período em que ele viveu ali como povo de Israel, viveu o período que nós damos o nome de exílio, onde o povo foi roubado da sua cidade, foi levado preso, cativo, escravo para a Babilônia. E ali, uma parte da população vivendo na Babilônia, e você pode ler os registros através do profeta Jeremias, e você pode também perceber outra perspectiva do que está acontecendo naquele mesmo período, no palácio do rei da Babilônia, em que alguns jovens israelitas, daqueles mais vamos dizer assim, qualificados na sociedade, foram levados para trabalhar como eunucos no palácio do rei, ou seja, eles iam trabalhar para o rei. E Daniel, ele era provavelmente um desses jovens da elite, vamos dizer assim, das tribos de Israel, que foi levado para trabalhar no palácio.
Então Daniel e Jeremias, eles praticamente estão vivendo a mesma estação da história do povo de Deus, mas Daniel está vendo de uma perspectiva diferente. Daniel está vendo de um lugar onde ele não tem mais nenhum vínculo com a cultura, com a comunidade, a sua própria tribo, família. Ele não tinha talvez nenhum recurso que hoje nós temos, como por exemplo se ajuntar aos sábados e domingos para ter um culto corporativo. Ele estava apenas ele e mais alguns amigos vivendo no meio de um lugar totalmente desfavorável e no meio de um cenário caótico onde o povo foi totalmente desmoralizado da sua cultura, da sua realidade litúrgica, da sua fé, dos seus relacionamentos. Então o contexto de Daniel era muito caótico. O contexto de Daniel era totalmente desfavorável. E a gente pôde olhar para a vida de Daniel e olhar um pouco também na perspectiva da vida dos apóstolos e da vida daqueles que Jesus encontrou e trouxe esperança no meio do caos. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre os últimos capítulos de Daniel. E para mim são os capítulos que mais saltam aos olhos de quem procura ler o livro de Daniel. Mas existem algumas nuances aqui que eu queria chamar a sua atenção para nós lermos e meditarmos nisso. Abra sua Bíblia aí primeiramente em Daniel, no capítulo 9. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a perspectiva corporativa dos amigos de Daniel e como eles se relacionavam e como isso produziu justiça no meio daquele lugar totalmente desfavorável. Mas hoje eu quero voltar um pouco a minha atenção às disciplinas particulares da vida de Daniel. No capítulo 9, acho que algumas semanas atrás nós lemos um pouco dele. No capítulo 9, Daniel ele tem uma compreensão mais profunda do que estava acontecendo naquela época, em que ele estava ali vivendo na Babilônia. Daniel tem essa compreensão porque ele não só era um homem de oração, mas ele também estava dedicando boa parte do seu tempo estudando e meditando nas escrituras sagradas. Então o que ele tinha em mão provavelmente eram alguns manuscritos dos livros históricos, talvez, que alguns registros recortados poderiam existir em mãos, mas historicamente o Pentateuco ele foi organizado, vamos dizer assim, no período que Salomão reinou. Então ele tinha provavelmente alguns manuscritos recortados disso, mas o que ele tinha provavelmente em mãos eram os registros proféticos mais recentes, ou seja, ele tinha em mãos o que talvez os profetas mais maduros haviam interpretado e compreendido, não somente nas escrituras, mas também na presença de Deus. Aquilo que de forma profunda eles perceberam no coração de Deus e registraram enquanto caminhavam com o povo, exortando o povo e dando direções ao povo. Então o que Daniel está lendo nesse exato momento do capítulo 9 é que ele pega o livro e os escritos de Jeremias e ele percebe que tudo o que Jeremias havia escrito sobre o tempo de exílio na Babilônia estava prestes a se cumprir, estava encerrando o tempo, porque aquilo que Jeremias viu tinha um prazo de validade. Ele registrou que o período do exílio ia durar 70 anos e deu várias evidências do que aconteceria nos últimos dias desse período. Então Daniel, ao ver os eventos acontecendo, ao ver os sinais acontecendo, ele volta os olhos para a palavra e ele percebe que as escrituras proféticas estavam se cumprindo naquela época. Então a palavra diz que ele volta sua atenção em oração a Deus. Ele se veste de saco, de pano, põe cinzas na sua cabeça, e isso simbolicamente era uma expressão de arrependimento, de lamento diante do Senhor,
porque a profecia, ao se cumprir, ela tinha uma profunda reflexão sobre como o povo de Deus havia se esquecido do que Deus havia dito que iria acontecer. Então, Daniel, ele está no capítulo 9, iniciando esse capítulo a partir de um lugar de compreensão nas Escrituras. E então a palavra diz que ali ele faz um jejum, ali ele se arrepende, não somente como pessoa, né, pessoalmente, mas de alguma forma representando o povo israelita. E ele ali faz uma das orações mais profundas que nós podemos encontrar no Antigo Testamento. Eu não vou ler toda a oração, mas se você ler atentamente, você vai perceber que Daniel está expressando arrependimento por um povo que se esqueceu de Deus. Ele está expressando arrependimento por um povo que trocou as Escrituras, que trocou a presença, que trocou o zelo pela fidelidade de Deus por outras coisas, que se esqueceu de tudo o que Deus havia prometido. E então a oração de Daniel, ela é intercessória não só pelo povo, mas você percebe na oração que Daniel começa a lembrar Deus do que ele disse que iria fazer. Daniel começa a orar em concordância com o que Deus falou que iria fazer. Daniel começa a se tornar um parceiro de Deus na terra, ao orar, clamando a Deus que se lembrasse do que ele mesmo havia prometido. Então essa oração, ela é mais poderosa do que nós imaginamos. Porque o que nós estamos acostumados a fazer é tentar viver algum tipo de fatia gloriosa no meio da nossa rotina caótica, tendo tempos de oração baseados no problema. Nós oramos a partir dos nossos problemas. Mas o que eu e você precisamos aprender e correr para esse lugar é que nós precisamos desenvolver uma vida de oração a partir das promessas, a partir da palavra, a partir do que Deus disse que iria fazer. Porque o que ele está falando aqui é que o povo quis viver em Deus o que Deus jamais havia prometido fazer. E por isso o povo se esqueceu de Deus, porque Deus não fez o que o povo queria que Deus fizesse. Mas o que ele está arrependido aqui, em nome do povo, é: Deus, nós nos esquecemos do que o Senhor prometeu fazer. A minha pergunta é: e se nós parássemos de orar para que Deus faça em nós a vontade dEle? E se nós parássemos de fazer a oração para que Deus mostrasse qual é o plano dEle para nós, e nós simplesmente orássemos para Ele fazer a vontade dEle? E nós orássemos para que Ele cumprisse o plano dEle. Sabe o que isso significa? Quando eu e você olhamos para as Escrituras, nós podemos perceber que nem tudo o que está de acordo com o plano de Deus condiz com o nosso conforto, condiz com a nossa realidade confortável. Mas a condição muitas vezes ela é limitada. A condição muitas vezes ela é esmagadora. A condição muitas vezes ela é frágil. Mas o que Deus quer de mim e de você não é que você desenvolva palavras bonitas no lugar de oração, filosofando no lugar de oração, ou criando uma utopia na vida de oração, mas é eu e você perseverarmos no que Ele disse que iria fazer. Quando eu e você perseveramos no que Ele disse que iria fazer, eu e você não nos frustramos. A minha e a sua intercessão, elas são ouvidas. Aquilo que eu disse aqui no começo, que no fim de tudo, a expressão celestial consumando a nossa jornada é que existem taças sendo cheias das orações dos santos nos céus. De orações, meu irmão, muitas vezes que não são respondidas. De orações, muitas vezes que não são confortáveis, que não são favoráveis,
que estão diante de uma vida caótica. Mas um dia, essas orações vão ser derramadas como incenso agradável, vão ser derramadas na terra como justiça. Orações que concordam com os céus, orações que concordam com as coisas eternas, orações que lembram Deus daquilo que Ele prometeu. Essas orações têm poder. Você quer lamentar? Pode lamentar, você pode expressar o seu sentimento, mas se lembre da palavra. Ela está acima de tudo que nós podemos sentir, viver, pensar ou passar. A palavra é infalível. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: volte os seus olhos para a palavra outra vez. Então o que está acontecendo aqui nesse contexto é que Daniel, ele está impactado com o que ele descobre nas Escrituras. E ele se enche de temor por meio das Escrituras. Ele se enche de reverência por meio das Escrituras. A palavra não diz que Daniel vai para um culto e tem uma experiência, um ciricutico. A palavra não diz que Daniel foi para um apelo no final do culto. Alguém veio orar e trouxe uma palavra revelada das revelitudes profundas das profundezas. A palavra não diz que existe algo extraordinário acontecendo no momento em que Daniel se enche de temor na sua jornada com Deus. A palavra diz que ele estava lendo as Escrituras. Uma coisa que nós precisamos nos lembrar é que toda a Escritura foi escrita inspirada para edificação e exortação. Toda a Escritura revelada, ela tem um nome academicamente de revelação especial. Sabe por quê? Porque a Bíblia canonizada, vamos dizer assim, ela está alinhada entre si. As histórias que estão ali, elas estão conversando. E se você perceber, existe uma didática perfeita de Deus em conciliar tudo o que está ali registrado no que nós hoje damos o nome de Bíblia. Mas quando eu e você voltamos a nossa atenção para a história, nós percebemos que os registros das Escrituras, eles são os registros menos, ou melhor, atualizados, nem modificados, que existe na história de um livro. A Bíblia é o livro mais antigo que menos foi modificado. Eu não diria nem modificado, que menos foi atualizado no aspecto contemporâneo que nós temos hoje. A Bíblia que nós temos hoje nas mãos não era a Bíblia que Daniel tinha nas mãos. Nós temos muito mais recurso. Agora, onde está a sua Bíblia? Pergunta para a pessoa do seu lado: cadê a tua Bíblia? Tem gente que baixou a Bíblia no celular, começou o plano de leitura e foi de base, foi de arrasta para cima faz tempo. Mas sabe por quê, meu irmão? Não tem nada de extraordinário na Bíblia. Não tem nada de extraordinário em você parar um tempo da sua rotina para ler a Bíblia. Não tem nada de extraordinário. Isso é disciplina de obediência. Ninguém quer fazer algo que aos olhos humanos parece chato. É chato obedecer, não é? Não é chato obedecer? Quem aqui gosta de obedecer? Não, eu estou amando obedecer. Quem aqui gosta? Mas sabe quando eu e você descobrimos prazer na disciplina? Quando eu e você amadurecemos. Sabe quem não gosta de disciplina? Criança. A Zoe não gosta de disciplina. Vivi uma situação muito engraçada hoje à tarde. A gente foi no aniversário da minha sobrinha, e aí estava uma filha da minha prima que estava lá. E aí ela propôs uma brincadeira para a Zoe não gostou. E aí ficou aquela discussão e tal. E isso, a menina explicando para mim, eu falei que a Zoe não gostou e deu uma bica nela.
E aí a menina veio falar pra gente: a Zoe me deu uma bica. Eu falei: que? Aí fui eu lá, né? Falei: o que aconteceu? Por que você chutou ela? Eu falei: porque ela propôs uma brincadeira e eu não quis. Eu falei: poxa, mas se você não gosta, fala que você não gostou. Não, mas é que ela veio me impor, né? Ela falou: não, ela queria que eu fizesse. Eu falei: não, mas se você não gosta, você tem que falar o que você sente. Não, mas eu não quero. Eu falei assim: por que você bateu nela? Daí ela falou assim: papai, ela fez exatamente assim: papai, eu não sabia que não podia bater nela. Falei: você sabia sim? Falei: não sabia. Aí eu levei ela para uma cadeirinha, eu falei: vou disciplinar ela. Aí eu falei para ela assim: você sabia que Jesus não gosta disso? Por que você fez? Gente, ela tem 4 anos. Ela falou: mas papai, aquele dia que Jesus entra na igreja e ele vê que as pessoas estavam fazendo mercado na igreja, e ele bate em tudo, porque na igreja tem que ter adoração, não pode ter mercado na igreja. Eu falei: mas Jesus não bateu em ninguém. Quando Deus nos disciplina em amor, ainda assim eu e você temos essa dificuldade de entender amor por meio da disciplina. Porque na nossa cabeça disciplina é punição. Não sei quem, de alguma forma, criou esse estereótipo na nossa mentalidade ocidental de que disciplina é punição. Porque a palavra disciplina, ela vem da base de concordância, ou frequência, ou consistência, ou continuidade. Então disciplina tem a ver com ser alinhado para não parar, ou não se distrair, ou não mudar de rota. Então disciplina tem a ver com consistência, disciplina tem a ver com constância. O que acontece é que eu e você não gostamos de criar constância naquilo que é chato. Quem aqui gosta de fazer dieta? Quem aqui gosta de ir na academia? Não são todos. Quem aqui gosta? Eu estou vendo milagres aí esse ano, hein? Mas quem aqui gosta de fazer coisas que são chatas? Acordar cedo. Quem aqui gosta? De dormir cedo. Pô, tem uns com espírito velho aí, né? Mas a gente tem dificuldade com aquilo que mexe com o que é confortável para a nossa carne. Sabe por quê? A minha e a sua carne, lá no Éden, receberam uma direção para serem constantes na obediência. E ali elas quebraram a constância. Então a minha e a sua carne estão inclinadas a fugir daquilo que é disciplina. Nós não fomos criados para temermos ou nos afastarmos da disciplina, porque disciplina é algo que Deus criou, é bom. Mas a carne nos afasta da disciplina. A carne pecaminosa, ou seja, aquilo que nós herdamos de Adão, não tem como você falar. Criança não aprende coisa errada, criança aprende coisa boa, mas criança faz coisa errada. Existem coisas que ninguém ensina para uma criança, que ela faz por osmose da sua natureza caída, não é possível. Da mesma forma, eu e você, talvez não fizemos nada para que a gente possa falar que nós pecamos, mas eu e você carregamos uma natureza caída, inclinada a corrermos daquilo que é disciplina. Então, no meio do caos, o convite primário de Deus para nós é: pare de ser criança. Sabe o que é pare de ser criança? É quando a gente fala que não tem tempo, mas tem tempo para o namorado e para a namorada. É quando a gente fala que não tem tempo e a gente troca o nosso tempo de leitura, de meditação, de oração, para assistir um filme no Netflix, no Amazon Prime. Quando a gente passa um dia inteiro, por exemplo, de um domingo, onde a gente está de folga, e a gente fala assim: hoje eu vou descansar. E a gente nem sequer pensa em vir cultuar junto como uma forma de descanso. A gente entende que Deus também nos dá trabalho.
A gente entende que igreja dá trabalho, sabe por quê? É desconfortável a disciplina da comunhão, porque você é chato. É chato. Sabe o que é chato? Submissão. Porque não tem como você ler a Bíblia, olhar para a sua vida e continuar pecando. Ou você se submete ao que você compreende, ou você finge que entende e vive outra coisa. Não tem como você continuar em pornografia olhando que Deus chamou para ser santo. Não tem como você continuar transando com a sua namorada e com o seu namorado, e se você olhar na palavra do Senhor, e Ele te chamou para um relacionamento santo. Não tem como você continuar vivendo numa vida de mentira, se Deus te chamou para viver na luz da verdade. Não tem como você falar que ama a Deus, mas ama mais o seu próprio corpo do que Deus. Quando você se veste, você pensa em quem? Quando você olha no espelho, você está produzindo imagem para quem? O que acontece aqui é que Daniel, ele estava arrependido, juntamente com toda a sua família, o seu povo, porque ele havia esquecido da palavra. Quando eu e você estamos conectados com Deus, nós não temos tempo para coisa errada. Existe uma frase antiga que é mente vazia do capiroto, né? Do saca-trapo, do tranca-rua, do mochila de criança, de todo mundo. Quando a gente está ocioso com a nossa mente, sabe? Na caixinha do nada, a gente tende a preencher com coisas que satisfazem a nossa carne. Eu gostaria de ter mais tempo, quando as pessoas procuram a gente, como pastor, como líderes, né, para pedir conselhos, a partir de uma conversa assim: eu estava orando e Deus falou que talvez eu não deveria fazer isso, o que você acha? Pô, mano, seria maravilhoso. Agora, normalmente a pessoa chega e fala assim: na semana passada eu senti que eu deveria ter feito isso, e eu fiz, o que você acha? Eu não acho nada. Você já fez? Tem gente que ora a Deus pedindo para que Ele abençoe as suas iniciativas depois que elas já estão feitas. O que na verdade você não quer saber o que Deus pensa ou que alguém pense sobre isso. O que você quer é um álibi. Porque se der errado você sabe quem culpar. Mas tome as suas decisões. Se elas forem com Deus ou sem Deus, tome as suas decisões e responda as suas consequências. Não fique procurando um culpado na igreja. Não fique procurando um líder para falar assim: o que você acha? E aí se der errado, você fala assim: tá vendo? Eu fiz o que você mandou, deu errado. Tem gente que é safada, mano. Mas quando eu e você nos voltamos para a palavra de Deus, nós desenvolvemos sabedoria, sensatez, prudência. Nós não perdemos tempo com coisa do mundo. Nós investimos em coisas celestiais. Nós investimos e aplicamos o nosso tempo nas coisas eternas. E quando eu e você estamos em oração, conectados com a palavra, que é o que Daniel está vivendo aqui, no versículo 20 diz: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Consegue imaginar o que está acontecendo aqui? É maluco, tá? Você consegue imaginar que você está no seu quarto, orando, falando: Deus, me perdoa, sou pecador, vagabundo, não sei o que está na minha vida, minha galera só fez besteira,
minha família, meu povo, tudo errado. Nos perdoa, nós estamos arrependidos. Eu venho aqui pedir para que o Senhor se lembre das suas promessas e renove em nós o compromisso. Então naquele momento, um homem voando, não, um homem voando aparece no seu quarto. Você ficaria igual para o resto da sua vida? Então vamos aí. Que tipo de oração eu e você estamos fazendo? Que tipo de engajamento na oração eu e você estamos tendo? Que eu e você entramos no lugar de oração e saímos a mesma pessoa. Que tipo de culto você vai? Onde você canta o que canta e sai igual. Você ouve o que nós estamos lendo aqui, meditando e compartilhando e sai igual. Que tipo de olhar você tem para o Deus que criou o universo exatamente nessa noite? Que tipo de vida devocional você tem no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos relacionamentos? Essa oração aqui, Daniel não está fazendo num culto. Essa oração, Daniel está fazendo no seu tempo individual com Deus. E é curioso porque existem momentos aqui que a gente vai ver que Daniel, ele percebe algo em Deus quando ele está com seus amigos, mas nesse momento aqui ele está arrependido, chorando, clamando no lugar secreto. Lá em Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês estão ouvindo aí sobre o que as pessoas dizem sobre quem eu sou? Então os discípulos começam a falar: dizem que você talvez seja um profeta, ou talvez que você seja até mesmo a reencarnação de Elias. Dizem que você é um homem bom, que tem feito grandes sinais e maravilhas no meio do povo. Jesus: tá, legal, mas o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus vira para Pedro e fala assim: muito bem, Pedro, feliz é você, porque isso não foi revelado a você nem por carne, nem por sangue. Ou seja, ninguém, nenhum homem na terra poderia te convencer de quem eu sou de verdade, mas o meu Pai que está no céu te mostrou isso. É curioso isso, porque Pedro tem uma revelação do Pai sobre quem é o Filho. E quando Jesus, ele está ensinando sobre como devemos orar, ele está falando para nós orarmos ao Pai que está nos céus. E ao mesmo tempo, antes disso, ele fala: se você quer desenvolver uma vida de oração, vá para o seu quarto, feche a sua porta, porque no secreto, em secreto, o Pai que está no céu te recompensará. Você tem dimensão do que pode acontecer no seu quarto? É muito mais precioso, talvez, do que você pode viver num ambiente de culto. Mas nós valorizamos o culto e esvaziamos o quarto. Mas o que Jesus está falando é para nós irmos para o quarto, porque se você tem quarto, você tem culto. Mas se você só pensa no culto e não tem o quarto, você não tem nada. O Pai nos recompensa no secreto. O Pai nos recompensa no lugar de tesouro. Sabe o que a palavra lugar secreto ali no grego representa? Lugar de tesouro. É a mesma palavra utilizada para um banco. É o lugar do entesouramento de alguém. É o lugar onde você fica rico. É o lugar onde você prospera. É o lugar onde você é bem sucedido. É o lugar que ninguém vê, mas que tudo acontece. É o lugar onde nós somos satisfeitos. É o lugar onde você não precisa de mais nada. É o lugar onde eu e você fomos criados para viver.
Deus está restaurando essa beleza íntima desde o Éden caído. Deus está chamando amigos para viver uma vida no secreto. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Mas se você tira isso da sua vida, o que sobra então? Culto? Meu irmão, se você não tem secreto, se você não tem vida com Deus particular, não precisa vir no culto. Porque você não entendeu nada. Isso aqui é todo mundo que tem secreto juntos. Deus te chamou para um relacionamento vivo, íntimo. É no lugar secreto que Ele aparece e se revela e recompensa os seus filhos. Quem está entendendo? E a última coisa que eu quero chamar a sua atenção, quero chamar os músicos já. No versículo 23, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então aqui ele explica exatamente o que ele estava começando a ver. E tinha a ver com o futuro, com as coisas futuras. Ou seja, Deus estava produzindo esperança, renovo e esperança na vida de Daniel e por meio de Daniel para o povo. E no capítulo 10, no versículo 5, diz assim: isso aqui é um outro momento em que ele está contrito e ele passa várias semanas chorando, porque ele começa a compreender do que se tratava a visão dele. Ele começa a buscar ainda mais Deus, porque quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós investimos nessas disciplinas que aparentemente, inicialmente, no lugar de maturidade elas são chatas, nós vamos amadurecendo e nós podemos cantar o que nós cantamos aqui. Um amor maduro é produzido em nós. Então ele está vivendo uma outra realidade agora. E a palavra diz que ele está agora junto com outras pessoas na margem do grande rio Tigre. E ele olha para cima e diante de mim, ele diz, um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como um reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Sozinho. Tem momentos em que eu e você, no meio do caos, diante da presença de Deus, diante da convicção do lugar em que nós estamos olhando com os olhos fixos na beleza dele, suficiente para nós, as pessoas não vão entender, vão chamar você de maluco, vão chamar você de doido, vão chamar você de alienado, radical demais, vão chamar você de muitas coisas. E você vai ficar sozinho. E você vai se sentir fraco. E você vai ter medo. E você vai ter pavor do que está acontecendo. Deus falando com você, mas ao mesmo tempo aquela sensação de solidão. Então o que acontece aqui é exatamente isso. Ele fica sem força, ele fica pálido, ele desfalece. Então no versículo 9, então ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou e pôs sobre as minhas mãos os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado.
Preste bem atenção no que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu pus em pé tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta delas. Você se lembra quais foram as palavras de Daniel? Você se lembra qual era a oração de Daniel? Você se lembra o que Daniel estava gastando os seus dias de lamento, intercedendo? Ele estava orando a Bíblia. Sabe qual é a resposta de Deus para nós no tempo do lamento, onde nós às vezes nos achamos sozinhos? Deus cumpre o que está na Bíblia. Deus corresponde ao que está escrito. Por mais que a gente não entenda o que está acontecendo, por mais que a gente não saiba explicar o que está acontecendo, Deus está comprometido com o seu plano nas Escrituras, em revelar Jesus. No versículo 13 ele diz: eu vim em resposta delas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao povo no futuro, pois a visão se refere ao que virá, ao que está por vir. O que está acontecendo aqui, gente, é que nós precisamos entender que quando eu e você estamos no meio do caos, comprometidos com uma vida de oração, em coerência com a palavra de Deus, nós estamos atuando em uma realidade mais do que física e natural. Nós estamos interagindo com uma realidade sobrenatural. Você pode falar assim: pô, mas como que é isso? Não sei. Mas quando eu e você temos essa dimensão de perseverar numa vida de oração em concordância com a palavra, eu e você começamos a entender que existem dimensões espirituais acontecendo. Viver uma vida no meio do caos não é simplesmente uma fração ou uma equação racional que eu e você falamos: ah, então é para fazer isso? Então vou fazer. Ah, é para instalar esse drive? Então vou instalar. Ah, é para fazer esse projeto? Então vou fazer. Ah, é para fazer o quê? É para fazer? Então vamos fazer que vai dar certo. Não! Existe uma dimensão que eu e você não sabemos explicar, mas ela está acontecendo, e a única forma de eu e você cooperarmos com isso é no lugar de oração. Você está entendendo aqui? Que esse ser, ele estava guerreando nas regiões celestiais com um principado que atuava na Pérsia, e ouvindo a oração de Daniel e falando: eu preciso ir lá, eu preciso terminar isso aqui, eu preciso ir lá. Porque alguém está orando e lembrando Deus do que Ele iria fazer. Eu preciso ir lá, eu preciso mostrar para Ele, eu preciso revelar para Ele, porque tem alguém orando a vontade de Deus. Tem alguém lembrando Deus das promessas dEle, da aliança dEle. Você tem noção de que isso move regiões celestiais? Você tem noção que a sua vida não é uma brincadeira que acontece num lugar passageiro, mas ela envolve dinâmicas eternas e celestiais? Você tem noção que o fato de você parar de orar, você vira uma presa fácil num mundo passageiro? Mas quando eu e você mexemos com coisas sérias, significa que eu e você estamos vivendo maturidade no lugar de oração. Você quer viver uma vida séria diante do Senhor? Persevere em oração. Você quer continuar vivendo um tempo passageiro e sendo criança aqui na terra? Abandone a vida de oração. Oração, gente, não é brincadeira. Vida de oração não é um chamado para alguns. Intercessão não é o ministério dos loucos. Meu irmão, eu e você fomos chamados para viver diante do Senhor em intimidade e cooperando com a vontade dEle. Sabe como eu e você cooperamos com a vontade dEle? Quando eu e você aqui na terra começamos a clamar: faça a sua vontade. Agora, quando eu e você estamos no meio do caos,
e começamos a orar a partir dos nossos problemas, nós deixamos o plano perfeito de Deus de lado. Eu não estou falando que você não pode lamentar e expor aquilo que você sente, não é isso. Você pode e deve apresentar suas petições e os seus lamentos ao Senhor. Mas quando eu e você removemos a Bíblia das nossas orações, elas ficam apenas presas naquilo que passa. Mas quando eu e você cooperamos com o que Ele está fazendo, com o que Ele fez e prometeu fazer, nós estamos vivendo na dimensão das coisas eternas. Então os nossos olhos não estão presos no agora. Por mais que passemos um caos no presente, nós estamos vivendo aquilo que está além. O que Daniel viu no lugar mais íntimo era o futuro. O que Jesus revela para Daniel no seu coração é: ei, deixa eu mostrar para você o que está por vir. Deixa eu acalmar o seu coração. Deixa eu mostrar para você que todo o caos que você está vivendo não chega perto da glória que está por vir. Deixa eu mostrar para você a beleza de Cristo. Deixa eu mostrar para você a beleza do reino. Deixa eu mostrar para você a beleza da igreja no tempo do fim. Deixa eu mostrar para você como vai ser aqueles que vão se levantar contra o Cristo. O que vai acontecer com eles? Deixa eu mostrar para você o que vai acontecer através da beleza do plano eterno de Deus. Nós nos distanciamos dessa perspectiva porque temos medo de Deus. E sabe quem tem medo de Deus? Quem não é amado. 1 João no capítulo 4, João vai dizer: aquele que não entende o amor, aquele que não percebe o amor, aquele que não ama segundo o amor de Deus, não foi aperfeiçoado no amor, porque o amor nos amou primeiro. Entender o amor não é o quanto nós amamos a Deus, é o quanto Ele nos amou primeiro. É nós entendemos que a primeira coisa que o anjo fala para Daniel é: ei, você é muito amado. Quando você acha que ninguém está olhando para você no meio do caos, e você escolhe permanecer em oração mesmo assim, meu irmão, o Espírito Santo nos revela o amor do Pai. Você é amado. Talvez você esteja aqui e abandonou as disciplinas da vida de oração. Talvez você esteja aqui e seu coração está até incrédulo diante de quem Deus é e como Ele se relaciona comigo e com você. Talvez você esteja aqui perdido no meio do caos da sua vida, tentando cavar uma forma de sair dos seus problemas, vivendo uma vida religiosa, de altos e baixos, oscilando na sua fé, como se tivessem dias melhores e dias piores, mas na verdade todos eles são vazios, porque existe distância de Deus. Talvez você esteja aqui desanimado, talvez você esteja aqui iludido e frustrado, desanimado com as perspectivas da presença de Deus. Talvez você abandonou a oração, talvez você abandonou a Bíblia, as Escrituras, as promessas, a aliança de Deus comigo e com você. E sabe o que lhe falta no meio disso tudo? É que no lugar de distância, nós jamais ouvimos: você é amado. Quando eu e você perdemos a conexão, nós perdemos a nossa audição. E então aquilo que primeiro nos amou não faz mais sentido para nós. Talvez o que lhe falta hoje é compreender que Deus te ama. Deus te chamou para permanecer naquilo que Ele nunca desistiu. Não abandone a sua jornada, porque se Deus não abandonou, quem é você para dizer o que fazer com ela? Não fuja daquilo que Deus não desistiu. Deus te ama. Você é amado. Fique em pé no seu lugar, quero orar por você. Se você se identifica com isso que eu orei aqui, se o seu coração está
pesado e vazio nessa realidade, você se sente distante, desconectado, queria orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós, como time aqui, queremos orar por você. Não se sinta envergonhado enquanto nós cantamos essa canção. Que você possa ser encorajado nessa noite a sair daqui diferente como você entrou. É o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus da semana passada, mas talvez você esteja mais aberto hoje. Então sai do seu lugar, se renda a Ele, peça ajuda, diga ao Espírito que você quer conhecer mais de Jesus e ser mais fascinado por Ele. Peça ao Espírito Santo que revele esse tesouro precioso, no qual nós sacrificamos tudo para viver somente para Ele. Vamos lá, vamos lá. Eu acredito que tem muito mais pessoas. Não sei se ficou claro o convite, mas se você está distante de Jesus, se você está distante das suas disciplinas com Ele, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar e te encorajar. Tesouro
Jesus, o Senhor é o nosso tesouro precioso. O Senhor é aquele no qual nós entendemos que não se compara com mais nada que nós poderíamos comprar ou conquistar nesse mundo. O Senhor é a nossa recompensa eterna. Jesus, nós queremos mergulhar e imergir as nossas vidas na sua beleza todos os dias, mesmo passando, Senhor Deus, momentos de caos, momentos de turbulência, momentos onde nós não entendemos ou sabemos explicar as circunstâncias, mas nós nos apegamos àquilo que não é passageiro, mas naquilo que é eterno e duradouro. Nos ensina, Espírito Santo, a valorizarmos a sua palavra, a nós amarmos as Escrituras mais do que qualquer outro lugar, mais do que qualquer outro recurso, mais do que qualquer outro fundamento. Jesus nos ensina a fixarmos os nossos dias, as nossas casas, famílias na sua palavra, pois ela é infalível, ela é perfeita, ela é a justiça celestial para nós. Espírito Santo, nos ajuda a mantermos o nosso coração e os nossos pensamentos no lugar de oração. Nos ajuda a vivermos uma vida de corresponder e concordar com aquilo que o Senhor prometeu nas Escrituras, por meio da nossa vida devocional, por meio da nossa vida de oração, por meio da nossa intercessão, por meio do nosso relacionamento contigo. Jesus, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado em nós e através de nós, como filhos, filhas, amados e amadas, como corpo, como igreja, como noivo. Jesus, que nós possamos viver as dinâmicas do seu amor, da sua fidelidade, da sua bondade, que sempre nos acompanham, mesmo se nós passarmos por um vale de sombra, mesmo que nós passarmos por dias caóticos. Jesus, o Senhor é o pastor e o bispo das nossas almas. Nós confiamos em Ti, dependemos do Senhor. Por isso nós correspondemos nessa noite. O Senhor é tudo o que nós precisamos e queremos. Jesus, nós amamos a Sua presença. Livra-nos de trocarmos isso por qualquer outra coisa, mas alimenta em nós essa paixão, percepção e devoção, até que o Senhor venha. Nós permaneceremos te amando. Jesus, Jesus, aleluia. Você pode aplaudir a Ele por isso. Amém, aleluia. Que Deus te abençoe, que essa palavra de alguma forma possa marcar o seu coração e te lembrar de que o lugar de oração é para todos nós. Então persevere, mesmo no meio do caos. Vire para quem está do teu lado e fala assim: você é amado e amada. Persevere. Boa noite, gente. Se você está visitando a gente pela primeira vez, a gente quer conhecer você melhor. Então passe na salinha aqui, descendo a rampa à primeira direita. Não vá embora sem nós nos conectarmos contigo. Deus abençoe. Semana que vem tem coletivo e tem evangelismo. Espero vocês. Deus abençoe.